Carta aos Hebreus, capítulo 12. Olhos fixos em Jesus. Portanto, estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Corramos com perseverança na corrida, mantendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé, em troca da alegria que lhe era proposta. Ele se submeteu à cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus, para que vocês não se cansem e não percam o ânimo. Pensem atentamente em Jesus, que suportou contra si tão grande hostilidade por parte dos pecadores. Deus nos trata como filhos. Vocês ainda não resistiram até o derramamento do sangue na luta contra o pecado, e já se esqueceram da exortação que lhes foi dirigida, como a filhos. Meu filho, não despreze a correção do Senhor, e não perca o ânimo quando for repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga quem aceita como filho. Em vista da educação a que vocês sofrem, Deus trata-os como filhos. E qual é o filho que não é corrigido pelo pai? Pelo contrário, se vocês não são corrigidos, como acontece com todos, então vocês são bastardos e não filhos. Ademais, tivemos nossos pais humanos como educadores e os respeitamos. Será que não devemos submeter-nos muito mais ao Pai do Espírito para termos a vida? Nossos pais humanos, por pouco tempo, nos corrigiam, como melhor lhes parecia. Deus, porém, nos corrige para o nosso bem, a fim de que sejamos participantes da sua própria santidade. Na hora qualquer, correção parece não ser motivo de alegria, mas de tristeza, porém mais tarde, ela produz um fruto de paz e de justiça naqueles que foram corrigidos. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos enfraquecidos, endireitem os caminhos por onde terão que passar, a fim de que o aleijado não manque, mas seja curado. Endireitar os caminhos. Não voltem atrás, procurem estar em paz com todos, prodigam na santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Vigiem para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vocês, provocando perturbação e contaminando a comunidade. Não haja nenhum fornicador ou profanador como Esaú, que vendeu seus direitos de filho primogênito em troca de um prato de comida, e vocês bem sabem que a seguir ele foi rejeitado quando quis obter a bênção como herança, porque não encontrou a possibilidade de seu pai mudar a decisão, embora ele pedisse isso com lágrimas. Não rejeitem o dom de Deus. Vocês não se aproximaram de uma realidade palpável. Ali havia fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade, som de trombeta e ruído de palavras. E as pessoas que ouviram isso suplicaram que Deus não dissesse mais nada, pois eles não suportavam o que foram ordenado. Até um animal será apedrejado se tocar a montanha. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: estou aprovado e com medo. Entretanto, vocês se aproximaram do monte Sião e da Jerusalém celeste, a cidade do Deus vivo. Vocês se aproximaram de milhares de anjos reunidos em festa e da assembleia dos primogênitos, que tem o nome inscrito no céu. Vocês se aproximaram de Deus, que é juiz de todos. Vocês se aproximaram dos espíritos justos que chegaram à meta final, e de Jesus, o mediador de uma nova aliança. Vocês se aproximaram do sangue, da aspersão, que fala muito mais alto que o sangue de Abel. Cuidado, não deixem de escutar aquele que fala a vocês. As pessoas que recusaram escutar aquele que as advertia na terra não escaparam do castigo, e menos ainda escaparemos nós do castigo, se nos afastarmos de quem nos fala do alto do céu. Aquele cuja voz um dia abalou a terra, agora diz: mais uma vez farei estremecer, não somente a terra, mas também o céu. A expressão mais uma vez
anuncia o desaparecimento de tudo aquilo que participa da instabilidade do mundo criado para que permaneça só o que é inabalável, já que recebemos um reino inabalável. Conservamos bem essa graça. Por meio dela, servimos a Deus de tal modo que o agrademos, isto é, com respeito e temor, pois o nosso Deus é um fogo devorador. Após o exemplo de fé dos antigos, apresenta-se agora um modelo muito maior para nos estimular à perseverança. O próprio Jesus, ele sofreu até a morte de cruz e, no entanto, agora está junto de Deus, glorificado pela ressurreição. Os cristãos vão sofrer por causa do testemunho que deverão dar. Muitas vezes terão até de enfrentar o martírio. Num primeiro momento, podemos achar que se trata de castigo, mas, à luz do destino de Jesus, podemos descobrir que o sofrimento e a perseguição por causa do testemunho é a maneira pela qual o Pai nos educa para percorrermos o mesmo caminho do seu Filho. O autor chama a atenção dos leitores, certamente judeus, convertidos, e mostra a responsabilidade deles. Não devem retornar à prática judaica de outrora. Isso esvaziará o dom da salvação que Deus realizou em Jesus Cristo. A aliança do Sinai realizou-se dentro de um clima terrível e fascinante. A nova aliança, porém, é uma realidade de paz e confiança. Chegou o tempo da presença de Deus no Cristo ressuscitado. O modo de viver de Israel é apenas uma pista para a conduta da Igreja, e voltar para a religião insuficiente de ontem seria desprezar o dom de Deus, que é justo e julga continuamente a humanidade, exigindo verdade e justiça.